Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar muito aí sobre a rodada, vamos falar bastante, obviamente, sobre a partida aí contra o Grêmio, que acontece hoje às 6h30 da noite, horário de Brasília, aí trazendo para vocês a provável escalação do Vasco com mudanças aí, né? Muitas mudanças, inclusive no esquema tático. O Ramon Dias aí vai tentar surpreender o Renato Gaúcho e vamos fazer uma simulação dessas últimas duas rodadas aí do Campeonato Brasileiro para entender, será que o Vasco consegue a permanência? Será que o Vasco vai ser rebaixado? Então já faço o convite para você assistir o vídeo até o final. Convido você também, vascaíno e vascaína, que está chegando por aqui pela primeira vez, para se inscrever, né? Para vir fazer parte da nossa família, lá embaixo naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se. E também peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha, né? Deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. Quero ver se a gente consegue bater 20 mil joinhas aqui no vídeo de hoje. Então conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração lá embaixo, né? Clicando naquele botãozão com o dedo para cima. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre o jogo, né? Sobre a partida aí que acontecerá hoje às 6h30, né? Um jogo decisivo e mesmo aí, né? Obviamente um jogo muito complicado para o Vasco, né? O Vasco nunca conseguiu sair da arena do Grêmio com um ponto sequer, né? O Vasco atuou lá em 7 oportunidades, né? Por 7 vezes e até o momento o Vasco conseguiu aí a proeza de sair de lá derrotado todas as 7 partidas. Então, é um tabu histórico, né? Um tabu aí que tá para ser quebrado hoje aí, se Deus quiser, o Vasco conseguindo aí pelo menos pontuar. O ideal é a vitória, né? O ideal é sair de lá com os 3 pontos, mas a gente sabe que o Grêmio é um adversário que tá brigando aí pelo G4, né? Por vaga ali na fase de grupos da Libertadores e infelizmente temos uma notícia aí preocupante pro Vasco, né? Infelizmente o nosso capitão, o zagueiro Guerry Medel, acabou não conseguindo se recuperar a tempo aí na lesão que ele teve na coxa direita, né? Nem viajou junto com o restante do grupo para tentar se recuperar para a última partida contra o Red Bull na quarta-feira que vem. Então o Ramon Dias aí vai ter que se virar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a escalação, sobre a montagem do time hoje para poder tentar surpreender o Grêmio do Renato Gaúcho, né? Que, como eu falei, é um time muito bem treinado, né? Tem um centroavante que, na minha opinião, é um dos maiores centroavantes aí do futebol mundial, que é o Luis Soares. É um time bem equilibrado, né? Que ano passado a gente enfrentou na Série B, mas esse ano aí conseguiu se estruturar e brigar aí, né? Quase por um título de campeonato brasileiro. Mas enfim, né? O Ramon Dias aí praticamente aí já formou a equipe titular e vai pegar muita gente de surpresa, tá? Parece que o Ramon vai montar a equipe da mesma parte tática que ele fez ali no jogo contra o Atlético Paranaense, num esquema de 3 zagueiros, né? Jogando ali mais recuados, vai montar um time com 5 jogadores no meio de campo, né? 2 alas e 3 jogadores mais centralizados e 2 atacantes ali com mais liberdade. Então a possível escalação do Vasco aí para esse jogo de logo mais deve ser a seguinte: no gol, Léo Jardim, como já era de se esperar, né? Nosso goleiro titular que vai concorrer aí para ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro dessa edição de 2023. Trio de zaga, né? Os 3 zagueiros que devem começar serão os seguintes: como ali um zagueiro líbero centralizado, o Maicon, que tem menos velocidade, aberto pelo lado esquerdo, o Léo, voltando a ser titular, e surpreendam-se vocês aí, quem deve ser titular também é o Robson Bambu, pelo lado direito ali da zaga, né? Eu sei que muita gente vai criticar, muita gente vai reclamar, mas é a opção, é a escolha do nosso treinador Ramon Dias. A gente tem que confiar, tem que acreditar e mais ainda, tem que apoiar e apoiar muito, porque é o jogador que vai para campo, a gente vai ter que depositar a esperança, né, dele fazer um grande jogo. No meio de campo, nas 2 alas ali, pela esquerda o Puma Rodrigues e pela direita ali, pela esquerda o Lucas Piton e pela esquerda o Puma Rodrigues, centralizados Zé Gabriel, Jair ou Marlon Gomes e o Paulinho Paula, e lá na frente teremos Pablo Verrete e Gabriel Peck, né? Nosso jogador ali de mobilidade que vai cair pelos lados de campo. Então essa deve ser a escalação, esse
deve ser o time do Vasco aí para encarar o Grêmio. Eu tô confiante, cara. Algo me diz que o Vasco hoje vai voltar a ser aquele Vasco do início do retorno, com intensidade, com disposição, e tem algo aí muito importante para se falar. Primeiro, o Vasco venceu o Grêmio, né, no finalzinho do turno do Campeonato Brasileiro com o gol do Verratti. E segundo, o aproveitamento do Vasco jogando times que estão no G6, ele é muito mais alto do que quando o Vasco joga contra equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Então o Vasco joga melhor contra equipes melhores. Então isso realmente também aí é algo a mais pra gente pensar, né, e ficar motivado para essa partida de hoje à noite. Eu tô tão confiante que eu já falei para vocês, né, coloquei R$1.000 na vitória do Gigante da Colina, né? Botei R$1.000 na vitória do Vasco lá na BetWinner. E você que quiser fazer a sua fezinha, não precisa botar R$1.000, pode botar 10, 20, 50 aí. A BetWinner, nossa parceira aqui do canal, ela tá dando um presente, né? Um bônus aí para você de até R$910 se você se cadastrar até a hora do jogo, né, usando o código promocional Mário910, né, Mário910. Vou deixar todos os detalhes para você se cadastrar, fazer o seu depósito e ganhar esse bônus promocional no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Então clica lá, se cadastra para ganhar esse bônus. E quem sabe, né, eu botei R$1.000. Se o Vasco ganhar, vou botar, ó, 6 pratas, 6 mil aí na conta bancária. Então, ó, faço mesmo para tirar proveito dessa parceria. E agora, falar aí, né, sobre simulação, né? Vamos falar aí sobre o que a gente prevê para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Como a gente sabe, o Vasco encara hoje o Grêmio fora de casa e na quarta-feira encara o Red Bull Bragantino em São Januário, né? Encerrando a nossa participação nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Nossos adversários diretos nessa luta aí contra o rebaixamento são Bahia, Santos e o Cruzeiro, né? Dependendo aí dos resultados. Ontem o Atlético Mineiro ganhou, então tá vivo aí, segue nessa briga. Hoje o Cruzeiro pega o Botafogo e na última rodada pega o Palmeiras, então o Cruzeiro não vai ter vida fácil, mas eu não vou nem colocar o Cruzeiro nesse bololô por enquanto aqui para essa simulação. Eu fiz a simulação apenas com o Bahia e com o Santos. Para mim, desses dois jogos que o Vasco vai ter aí pela frente, contra o Grêmio e contra o Red Bull, o Vasco só precisa de uma vitória, né? O Vasco só precisa de mais 3 pontos para conseguir a permanência na Série A. O ideal é vencer os dois, o ideal é conseguir 6 pontos, mas segundo os cálculos que eu fiz, eu acho que apenas uma vitória vai nos garantir. E eu vou explicar para vocês por quê. O Bahia hoje joga fora de casa contra o América Mineiro e na quarta-feira que vem o Bahia pega o Galo, né? O Galo que venceu o São Paulo ontem, segue acreditando e buscando, né, o título do Campeonato Brasileiro ou pelo menos, né, ficar entre os 4 primeiros para poder garantir aí uma vaga no G4 e uma classificação direta para a fase de grupos de Libertadores. Então, para mim, o Bahia no máximo vai conquistar 3 pontos. Não acredito que o Bahia vença os 2 jogos, nem que o Bahia consiga uma vitória e um empate. Para mim, no máximo, o Bahia vence hoje e perde do Galo, ou perde hoje, vence o Galo aí, porque vai ter que jogar as últimas fichas. Então, para mim, o Bahia estourando ali, talvez consiga ali pontuar 3 pontos, que talvez seja uma vitória hoje contra o América Mineiro. Ou seja, o Bahia sairia de 41 para 44 pontos nesse cenário, né, nessa simulação. E a situação do Santos, para mim, é uma situação que talvez seja ainda mais complicada, porque o Santos hoje joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? Em casa, o Atlético Paranaense até agora não foi derrotado no Campeonato Brasileiro, né? Um time muito forte jogando lá dentro da Arena da Baixada, e o Santos fecha o Campeonato Brasileiro em casa, eu sei, mas pega um time que tá embalado e que tá brigando por vaga de Sul-Americana, né? O Fortaleza. Se o Fortaleza não conseguir pontuar na última rodada contra o Santos, corre o risco de não ir disputar uma Sul-Americana, né? O Fortaleza que esse ano passado, ano retrasado, jogou Libertadores. Então, o mínimo que o Vojvoda e a torcida lá do Fortaleza e os jogadores do Fortaleza querem é uma classificação para essa Copa Sul-Americana, que seria muito importante para eles. Então, para mim, o Santos talvez nem vença os seus jogos, né? Não consiga nenhuma vitória, nem hoje contra o Furacão, nem na quarta-feira contra o Fortaleza. Com isso, o Vasco só precisaria de uma vitória. O Vasco só precisaria de 3 pontos. Por quê? O Vasco pularia de 42 para 45. Automaticamente já passaria, né, o Bahia, que só teria 44, e também ultrapassaria o Santos, né, que só chegaria ali a 43 ou 44 pontos, né, dependendo se tivesse um empate, uma derrota ou 2 empates aí nessa reta final. Então, para mim, sim, 45 pontos, uma vitória garante o Vasco. Não tô falando que é isso que eu quero, não tô falando que é isso que eu acredito que vai acontecer. Espero que o Vasco vença o Grêmio hoje,
vença o Red Bull para não ter dor de cabeça, para depender apenas dele. Mas eu acho que Bahia e Santos aí vão deslizar, né? Eu acho que o Bahia e o Santos não conseguirão 2 vitórias e por esse motivo acredito muito que o Vasco vai se safar e que o Vasco vai, se Deus quiser, ficar na primeira divisão. Quero sua opinião lá embaixo nos comentários. Concorda comigo? Discorda de mim? A opinião de vocês é muito importante aqui para o nosso trabalho. Então vai lá, bota lá nos comentários o que você pensa aí sobre essa simulação. E mais uma vez, peço para você não esquecer de deixar o joinha. Vamos bater 20 mil likes nesse vídeo. Conto com sua ajuda e sua inscrição também aqui no canal, que é muito importante. E outro recado, assim que o Campeonato Brasileiro acabar nessa quarta-feira, toda semana nós teremos aí promoções, sorteios de camisa, de agasalho, de muita coisa legal aqui no canal. Para você participar, basta você estar inscrito aqui. Acredito que a maioria de vocês já estejam inscritos e também tá seguindo as nossas redes sociais para aumentar as suas chances. Tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Combinado? Então é isso, mais tarde a gente volta com pré-jogo aí a partir das 4 da tarde e assim que o jogo terminar, estaremos ao vivo para fazer a cobertura aí, se Deus quiser, de um bom resultado aí do nosso gigante da colina. Beleza? Um grande abraço, bom dia para todos vocês. Daqui a pouco a gente está de volta aqui para mais um vídeo.